o cenário da pessoa com deficiência no Brasil. Isso mesmo, o cenário da pessoa com deficiência no Brasil. Com apoio de Move, solução em mobilidade, clínicas espalhadas por todo o Brasil, nós vamos falar sobre este cenário. E temos como convidados para este tema Marco Antônio Pellegrini, pós-graduado em tecnologia assistiva, foi secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Também Ana Paula Feminella, especialista em gestão pública, membro do coletivo de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência da CUT. Luciana Xavier, auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual do projeto de inclusão de pessoas com deficiência em Santa Catarina. Também Laila Vilela, auditora fiscal do trabalho do projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. E também com a participação de Sandra Saltini de Moraes, coordenadora do movimento Podemos Sim PCD. A partir de agora, convido a você para ficar conosco, para falar sobre o cenário da pessoa com deficiência no Brasil. Deixe o like, compartilhe essa transmissão, deixe o seu comentário. Nós estamos em 3 de dezembro, cobertura do Diário PCD no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Olá a todos vocês que continuam sintonizados aqui no Diário PCD, nessas horas e horas de transmissão ininterrupta no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Que alegria recebê-lo para mais um tema sobre o cenário da pessoa com deficiência em todo o Brasil, com os convidados que nós vamos debater esse tema a partir de agora. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa azul e a gratidão a todos vocês. Quero já agradecer a presença da doutora Luciana Carvalho, auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual do projeto de inclusão de pessoas com deficiência em Santa Catarina. Doutora Luciana, que bom recebê-la aqui no Diário PCD, que alegria, obrigado por estar conosco. Bom, Abrão, uma alegria toda minha. Disse que quando descobri ao lado de quem eu estaria aqui hoje, que eu não tinha nem roupa para isso, fui correndo agora até passar um batom vermelho aqui para ficar mais, né, junto com essa turma fantástica aí. É uma alegria. A gente, no mundo do trabalho, Abrão, vê que tivemos algumas perdas aí, precisamos recuperar também, muito em razão da pandemia, mas queremos avançar, né, Abrão? Então, estamos aí para fazer essa conversa hoje. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, na altura dos ombros, anelados. Eu estou, como disse, com um batom vermelho. Ai, se esquecesse do batom, eu ia lembrar. A doutora Luciana foi e passou o batom para estar conosco aqui hoje. Eu estou sem batom. Marco Antônio Pellegrini, o piloto de Calhambeque que disputa as competições em todo o Brasil. Foi secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, secretário adjunto das pessoas com deficiência em São Paulo. Que alegria contar com você aqui, Pellegrini. Que bom estar com você. Seja bem-vindo ao Diário PCD. Satisfação enorme estar com você, Abraão, com pessoas tão queridas, brilhantes. É uma satisfação muito grande a gente poder trazer esse tema nesse momento. Eu, me autodescrevendo, eu sou um homem negro, os cabelos baixos, estou aqui com um fone de ouvido na cabeça. O meu sinal para a comunidade surda é o polegar apontado para o queixo com a mão fechada, imitando esse joystick que eu uso aqui para conduzir minha cadeira de rodas. Estou com uma camisa cinza e tem aqui atrás de mim uma vegetação aqui do terraço aqui de casa. Eu estou muito empolgada para a gente conseguir começar a nossa conversa. Legal. Eu falei dos carros do Pellegrini, daqui a pouco ele conta dos calhambeques que ele tem, só para vocês terem ideia do qual é o hobby do Pellegrini.
Agora há pouco me convidei, quero dar uma volta com você nas ruas de São Paulo. Bem cara de pau, não tem jeito, não. Com certeza, Sandra Saltini, daremos. legal. Sandra Saltini, coordenadora do movimento Podemos Sim PCD, um movimento que começou em São Paulo, ganhou dimensão em todo o Brasil, na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Sandra Saltini, boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui no Diário PCD. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou uma mulher morena, pele branca, cabelos e olhos castanhos, altura do ombro. Estou participando hoje dentro do carro, com fone de ouvido. Você não está parada no semáforo, não, né, Sandra? Pelo jeito, no trânsito que está aí atrás, não fica no semáforo, não, hein? Tô dirigindo a milhão aqui, zero hora. Estou no estacionamento, perto da empresa. Doutora Laila Carvalho, auditora fiscal do trabalho, do projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Doutora Laila, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco novamente aqui no Diário PCD. Gratidão, viu? Oi, Abrão. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Diário. Obrigada pelo convite, por estar com tantas pessoas assim, que eu considero tanto, né? Amigos, verdade. E eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, longos e lisos. Hoje eu estou em casa, atrás de mim uma parede branca e um quadro abstrato com uns quadrados pretos e vermelhos. Hoje visto uma blusa estampada de flores, mas não está muito visível aqui no recorte da tela, não. E vai ser um prazer conversar um pouquinho aqui com vocês. Obrigada. Legal. Também conosco a Ana Paula Feminella, especialista em gestão pública, integrante do coletivo de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência da CUT. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco. Que alegria, viu? Muito obrigada, pessoal. É um prazer, uma alegria e uma honra estar aqui nesse momento, conversando sobre um assunto tão importante e tão grave, né, que é o atual cenário da condição de vida das pessoas com deficiências nesse nosso país. Legal, porém, a gente está com esperanças aí de mudanças, mas tem muita coisa para fazer, né? Reconstruir a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do zero, praticamente, né? Tem muita história para fazer ainda. Ana Paula, por favor, faça a sua autodescrição para a gente, por gentileza. Desculpa. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, castanho curto, castanho escuro, estou de óculos de grau, um brinco de prata com formato de raio e uma blusa cinza com um casaquinho cinza escuro. É isso. Pessoal, legal. Antes de começar esse bate-papo, queria compartilhar com vocês trecho de uma entrevista que eu fiz hoje com a doutora Elaine Luzia, médica com tetraparesia, a única médica do Brasil com tetraparesia que atua no Paraná, lá dentro do hospital da UniOeste. Ela disse assim para a gente, olha, a abreviatura de PCD deve mudar. Não pessoa com deficiência, mas pessoa com determinação. Foi assim que ela terminou o curso de medicina dela, é assim que ela atende os pacientes dela, com os olhos, prescrevendo tudo pelos olhos. E disso eu tirei uma lição muito grande, para a gente pensar, refletir e comentar sobre o cenário da pessoa com determinação ou com deficiência em todo o Brasil. E queria começar por você, Luciana. Qual é a sua avaliação desse cenário que nós vivemos, vocês que estão aí diante do mercado de trabalho, mas o trabalho não existe sem educação, o trabalho não existe sem saúde, sem acessibilidade, sem inclusão. Queria que você pudesse fazer essa avaliação para a gente, Luciana. Bom, Abrão, é importante dizer, eu estou aqui com uma grande colega, sou fã de carteirinha da Laila, aprendi muito do que eu sei hoje sobre o tema com ela, né, com as parcerias também, e a gente aprende quando entra no projeto de inclusão, Abrão, quando a gente é recebido por colegas da auditoria como a Laila, é que a gente não está entrando só no mundo do trabalho. Quando a gente entra e começa a atuar, a fiscalizar as empresas para verificar o cumprimento da lei de cotas,
a gente vê que as barreiras dos trabalhadores, quando não tiveram oportunidade, por exemplo, de estudar em uma escola inclusiva, elas são muito maiores do que os trabalhadores que tiveram essa oportunidade. Então, a gente leva junto a questão da educação. Quando a gente encontra famílias em que a renda é tão diminuta e que, às vezes, tem necessidade de receber o benefício de prestação continuada, e a gente observa as barreiras para conseguir esse benefício, a gente vê que também a parte de assistência social também vira parte do nosso mundo, e assim por diante. Então, quem entra nesse projeto não fiscaliza só a lei de cotas, a gente instantaneamente se torna militante, porque a gente vê que a deficiência, ela não está na pessoa, ela é uma relação entre uma pessoa que tem aí o impedimento de longo prazo e as barreiras que ela enfrenta para acessar os outros direitos. E eu gosto muito de um dizer do movimento pelo voto, o movimento sufragista das mulheres negras dos Estados Unidos, lá em 1895, que fazendo essa luta, elas diziam que elas estavam garantindo o direito não só da mulher negra, mas o direito de voto da mulher, não só o direito de voto também da mulher, mas também abrir os olhos para os direitos dos homens negros, e por serem mães também das crianças, ou seja, elas estavam levando toda a sociedade junto. Elas falavam que era lifting as we climb. Enquanto a gente vai alcançando degraus, conquistas, a gente está trazendo toda a sociedade junto. E a transversalidade da deficiência e o fato de ela estar alicerçada muito nas barreiras da sociedade, na falta de políticas públicas inclusivas, quando a gente luta pelo direito da pessoa com deficiência, a gente está levando toda a sociedade junto, né? E costumo dizer que quando a gente luta por educação inclusiva, eu sou mãe de uma criança de 12 anos que não tem deficiência, eu estou lutando também pelo direito dela de conviver e de aprender e de estar em meio de todas as crianças, com e sem deficiência, de qualquer raça, de todo gênero, e é isso que a gente precisa. Então, Abrão, eu acho que a minha colega lá ela é capaz de falar um pouco do instrumento aí, né, de caracterização da deficiência, que eu entendo ser base de tudo, um instrumento que deixa claro que essa deficiência ela é realmente relação ao impedimento e às barreiras, né, que é o conceito social aí da deficiência. Acho que quando Laila talvez trouxer isso aí, a gente vê que está tudo interligado, e o dia que a gente internalizar o que é a deficiência, que é realmente essa relação, que não está no colo de quem tem impedimento, mas de toda a sociedade, as coisas mudam. Foram tempos difíceis, como disse a Ana, mas a gente está aí para reconstruir aquilo que a gente, porventura, né, perdeu, e construir muito além, porque passou da hora, né, Abrão? A gente tem só de pessoas com deficiência com curso superior completo ou mais, 2.800.000 pessoas, para 800.000 lei de cotas, criada pela lei de cotas, e com a certeza, a gente sabendo, com números estatísticos, que 92% hoje das pessoas com deficiência no Brasil estão empregadas em empresas obrigadas pela lei de cotas. Ou seja, essa ação afirmativa ela é indispensável para que a gente oportunize aí que todas as pessoas estejam juntas, misturadas e vivendo com dignidade. Marco Antônio Pellegrini, você que esteve à frente aí da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esteve ali como adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo. Como é que você avalia hoje, Pellegrini, esse cenário, o cenário da pessoa com deficiência em todo o Brasil, em todos os sentidos? Falando em mercado de trabalho, educação, inclusão, em todos os sentidos, qual é a sua avaliação sobre isso, Pellegrini? Olha, eu tenho uma leitura, retrocedendo um pouco. Nós tivemos nos anos 90 uma militância bastante atuante, e essa militância acabou conquistando um espaço na agenda política. Então, foi a criação da Secretaria Municipal aqui em São Paulo, depois a Secretaria Estadual aqui em São Paulo também, depois de várias outras
país, depois da elevação da CORDE à Secretaria Nacional, o movimento de pessoas com deficiência conseguiu se inserir na pauta política. Eu me recordo muito bem que a disputa Serra-Dilma foi muito pautada pela questão da inclusão das pessoas com deficiência e que acabou resultando até na elaboração de um plano específico, muito alardeado, e cresceu muito, né? As políticas públicas em atendimento à nossa população, elas cresceram bastante nesse período. E existia um envolvimento, uma militância muito intensa, muito aguerrida, que soube combater esse período todo. E hoje eu percebo que quando a gente olha para as soluções de transporte, da educação, quando a gente olha para a Reatec, por exemplo, aqui, para a feira que aconteceu, para outra feira que também aconteceu um tempo atrás na Unity, a gente percebe a diminuição brutal do momento que nós passamos pouco tempo atrás. O movimento está muito menor, as pessoas estão um pouco aguerridas. Apesar de que houve, nos últimos 4 anos, nessa última gestão, um ataque muito forte à inclusão, de uma forma geral, aliás, à vida, né? Isso ajudou a desmontar esse movimento. Então, o que me preocupa muito é que hoje as pessoas confundem esse exercício de rede, seguir alguém, tem lá um formador de opinião, tem lá alguém que lidera um tema, alguma coisa. As pessoas conversam muito ali e se dão por satisfeitas. E rede social não causa modificação, não constrói, não é debate, ele não é plural, é uma atividade que fica muito aquém daquilo que a gente precisa. Me preocupa muito hoje que a gente consiga envolver gente jovem, envolver gente nova e continuar o nosso processo inclusivo. Retomá-lo, reconstruir aquilo que foi destruído e retomar o processo inclusivo, retomar o movimento. As várias conquistas que eu posso enumerar, várias conquistas que foram conquistas das pessoas com deficiência, por demanda das pessoas com deficiência. Quando a gente fala o transporte, 30 anos atrás, eu não acreditava que fosse ter transporte assim, não tinha nada. Aí vieram as soluções, veio a solução de ônibus com piso baixo, de micro-ônibus com piso baixo, veio as soluções de tecnologia assistiva, o SUS dispensando cadeira de rodas, passou a dispensar cadeira de rodas motorizada, com ajustes posturais, as bibliotecas que foram equipadas, muitas soluções aconteceram por exercício do movimento de pessoas com deficiência. Essas instâncias políticas todas que foram criadas. Então, é uma agenda importante. E isso hoje eu não percebo. Eu não noto mais esse movimento, um movimento muito menor, com pouca gente, de fato, construindo juntos, debatendo, ocupando um espaço de troca, um espaço de construção conjunta. Isso me preocupa bastante. Obrigado, Pellegrini. Eu queria ouvir a opinião da Ana Paula Feminella. Ana Paula, sobre a questão do cenário da pessoa com deficiência no Brasil e o que passamos, o que estamos nos preparando pelo futuro. Queria que você pudesse comentar sobre isso, Ana Paula. Ótimo. Obrigada, gente. Então, eu tenho aqui a lista das principais questões, né? A nossa existência enquanto pessoas com deficiências foi colocada em risco, né? Nós, pessoas com deficiência, somos aquelas que estão em territórios com piores índices de desenvolvimento humano, somos aquelas que têm a violência banalizada contra nossos corpos, né? A negação de conhecimentos a respeito da gente, né? Também uma grave, como se costuma falar, um epistemicídio, né? Tanto a informação sobre nós
e a nossa existência sendo apagada e invisibilizada na política, né? Então, a gente convive com isso, que não é um problema de hoje, né? A gente tem, o fundamento disso é o próprio capacitismo, né? A discriminação em razão de deficiência, aquele preconceito de que a pessoa com deficiência não é capaz de colaborar para o desenvolvimento social, de fazer suas escolhas, de ter a sua participação política, né, no trabalho e etc. Então, a gente tem, nos últimos 4 anos, a gente tem a negação de políticas estruturantes para nós. Eu tenho usado um conceito que costuma se usar quando a pessoa está desempregada há muitos anos, que é o desolamento, né? Quando aquela pessoa que fica, sei lá, quantos meses tentando emprego e ela não consegue mais, ela entra no rol, na categoria de desolados. E a gente, então, nós, pessoas com deficiência, muitos de nós, eu acredito que a maioria, porque vive em territórios os mais empobrecidos, somos desolados do serviço público, desolados das políticas estruturantes que poderiam nos ajudar a tirar desse ciclo de violência e de violação de direitos humanos, né? Vamos falar aqui do SUS, né? O SUS é o que garantiu a vacina, né? A gente batalhou para que tivesse prioridade, então teve uma luta contínua dos movimentos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, protagonizado por muitas pessoas com deficiência, pela luta para que a gente fosse considerado prioridade na vacinação. Acabamos ficando na 15ª prioridade da vacinação, ou seja, não fomos priorizados, né? Fomos deixados para morrer, né? Então, uma prática eugenista que foi considerada, né? Foi a pandemia, no meu entender, foi uma oportunidade do governo se ver livre daquelas pessoas mais vulnerabilizadas, daquelas pessoas beneficiárias do INSS que não têm condições de trabalhar e que, pegando um Covid, tinham maior probabilidade de falecer, né? Então, a gente não tem nem os dados de quantas pessoas com deficiência estão nessa situação, né? A gente está acompanhando o trabalho da equipe de transição aqui em Brasília e se identificou que tem uma fila no INSS de 5 milhões de pessoas, né? 5 milhões de pessoas que provavelmente são beneficiários e que não conseguem o atendimento, né? A gente tem uma barreira incrível com aquela perspectiva de governo digital. Se fechou postos de trabalho para que a pessoa tivesse que entrar no site, se cadastrar, e muitos de nós, pessoas com deficiência, não têm nem acesso à internet, né, nem condições de acessar os serviços públicos através do meio digital. Até porque a escrita, né, o juridiquês, o administrês, aqueles termos difíceis e complexos, também são barreiras comunicacionais a uma parcela muito grande das pessoas com deficiência. Se você entrar lá no site do gov.br e vai colocar auxílio inclusão, como é que auxílio inclusão? Cadastro inclusão. Se você colocar lá, você vai tentar entender tem que ler 1000 vezes, né? E olha que eu sou servidora pública federal, né? Sou fluente na língua portuguesa e ainda assim a costura está muito truncada. Parece, sim, uma forma de embarrear, né, de limitar o direito ao acesso ao INSS, aos benefícios previstos no INSS. Né? Aí o grande benefício BPC, né, que é uma conquista que muitas pessoas tiveram o BPC cortado sem nem saber por quê, né? Então, por isso que a gente fala que realmente a nossa própria existência foi colocada em risco, né? A violência doméstica também é um índice muito grave, né? Das pessoas com deficiência, houve um crescimento muito grande da violência doméstica e contra mulheres com deficiência, né? Então, a gente tem que enfrentar essa realidade, a rede de proteção à mulher tem que contemplar também a mulher com deficiência, a gente tem também as crianças e adolescentes com deficiência que ficaram nesse tempo de pandemia sem um acompanhamento adequado para fazer a educação virtual, né? Mas, na contramão do que diz o Marco, eu sou muito esperançosa e tenho visto, e a gente ajuda aí a mobilizar as nossas lutas, né? Em defesa da lei de cotas, se a gente não tivesse mobilizado, se a gente não tivesse lá de vez em quando no Congresso Nacional,
brigando, lutando pela lei de cotas, a gente talvez já teria perdido a lei de cotas, né? Já falei da luta pela vacina, a luta pela educação inclusiva, né? Então, toda uma mobilização que se formou, né? Que conseguiu viabilizar a suspensão do decreto 10.502, né? Ela está suspensa em liminar do STF. A gente espera que o governo Lula, já no revogaço, desde o primeiro dia, já revogue o decreto da exclusão escolar, que já tem, embora esteja suspensa, ela já está com efeitos negativos, efeitos de negativa de matrícula de pessoa com deficiência na escola regular, já está acontecendo, validado, endossado por esse Ministério da Educação, que aí está, né? São vários itens, né, Ana? Público é imensa, né? E a falta da regulamentação da LBI, né? A LBI tem 6 anos e tem vários tópicos que não foram regulamentados ainda. Vamos falar também da LBI. Eu queria... a Ana Paula está no Distrito Federal e ela tem uma visão ali muito próxima a tudo isso, né? Por isso ela tem esse trabalho aí, mesmo porque faz parte do coletivo Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT. Mas eu queria ouvir a doutora Laila Vilela também, que é auditora fiscal do trabalho e faz parte do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Reforço muito de que mercado de trabalho significa qualidade de vida, né? E para você chegar ao mercado de trabalho, você passa pela educação, você passa por uma série de fatores. Então, não adianta você querer falar de qualidade de vida sem falar em mercado de trabalho e automaticamente sem falar em educação. Eu queria que a doutora Laila, antes de falar com a Sandra Saltini, que está em São Paulo, pudesse avaliar esse cenário da pessoa com deficiência em todo o Brasil. Estamos terminando o ano, 13 de dezembro, estamos terminando o ano, mas uma avaliação do que está o segmento passando em todo o Brasil, doutora Laila. Pois é, pelo que a gente já ouviu aqui, né, e por muitas outras razões, a gente percebe que os últimos anos foram muito desgastantes, muito sofridos para todo mundo que milita na causa das pessoas com deficiência, porque foram tentativas de desconstrução dos direitos que se repetiram e continuam se repetindo até hoje, infelizmente, e o que a gente fazia era apagar incêndio. Todo dia era uma notícia complicada de novo, a questão das escolas inclusivas, né, dessa escola com separação aí que o pessoal estava propondo, que a Ana já citou os efeitos que persistem mesmo que o dispositivo legal não tenha vigorado, mas é isso que a gente tem vivido o tempo todo, várias tentativas de desconstrução da lei de cotas e de vários outros momentos ali dos direitos que foram conquistados a duras penas, que hoje são facilmente, né, as tentativas, elas vinham com tanta facilidade que a gente ficava até espantado, né, como que as pessoas falam coisas numa tranquilidade. E a gente vê que são tentativas explícitas como essas de alterar dispositivos legais, algumas com situações embutidas ali para ver se passam desapercebidas, né? E mesmo assim, além dessas tentativas de desconstrução diretas, a gente tem outras indiretas. No trabalho a gente vivenciou isso muito desde até antes desses 4 anos, que foi no momento da reforma trabalhista, a partir do momento que a gente tem a possibilidade ali de terceirização quase infinita das empresas, a gente vê uma redução dos quadros de trabalhadores, e a gente viu isso nos dados mesmo, o número de empresas sujeitas à cota, que são aquelas com mais de 100 empregados, elas diminuíram mais. Então, isso é um ataque indireto à lei de cotas, não acabaram diretamente nesse momento, mas fizeram com que as vagas diminuíssem. E outras coisas que a gente vem acompanhando constantemente, como a questão da avaliação biopsicossocial, que a Luciana colocou, né? Essa mudança conceitual da deficiência, ela tem sido muito difícil para muita gente, apesar dela já vir lá de 2006, com a Convenção da ONU, efetivamente no Brasil 2009, mas o que acontece? As pessoas ainda querem ficar muito presas nas situações corporais. E isso é um problema muito grande, porque esse conceito antigo, ele reflete aquela situação de que a pessoa tem que superar as barreiras, ela que se vire para viver num mundo que não é feito para ela. E a gente tem hoje a inversão desse conceito, já há vários anos que a gente batalha por isso, de que o que a gente tem que mudar é o mundo, né? São as barreiras, a sociedade é que tem problemas. E é muito legal que a pessoa seja uma pessoa com determinação e tudo mais, mas ela não pode estar sozinha nisso. A sociedade tem que fazer a parte dela e eliminar as barreiras, né? E a gente vê uma tentativa de desconstrução desse conceito quando o governo tenta implementar um instrumento de avaliação
em tese seria para regulamentar a LBI, né, que a Ana Paula já citou, que ela está em atraso aí na regulamentação. A gente teria um período aí de 2 anos para colocar um instrumento de avaliação, isso daria até janeiro de 2018, e até hoje a gente não tem instrumento, por quê? Porque são as tentativas de desconstrução. Houve uma discussão intensa sobre isso e o governo optou por pegar um instrumento que já tinha sido discutido desde 2007, já tinha passado por várias versões, já está na sua 3ª versão, já tinha sido validado cientificamente, amplamente discutido com todas as pessoas com deficiência, com os técnicos especialistas, aprovado pelo CONAD numa resolução, e o governo só tinha que implementar esse instrumento. Ao invés de implementar, ele tentou reabrir as discussões e criar uns pedaços ali para complementar o instrumento, que na verdade não precisa de complemento, mas o governo entendeu que ele seria um instrumento mais concessivo, que ele ia ampliar o acesso ao BPC, e não queria isso por questão de custos, né? E então o grupo de trabalho interministerial acabou aprovando um instrumento que ninguém viu até hoje, o decreto não saiu, mas a gente tem medo que esse decreto apareça aí, né, no apagar das luzes, e a gente não pode deixar isso passar, porque é um instrumento que ele volta no conceito antigo, ele prioriza a avaliação médica, ele dá mais importância para a avaliação do médico, ou seja, ele volta para o corpo da pessoa. E ele tem um outro problema seríssimo, que além de restringir direitos, vocês imaginam, eles querem que seja tão restritivo quanto o instrumento do BPC ou mais. E ele será aplicado, pelo menos, para as 34 políticas federais que existem hoje. Então, para acessar lá um passe livre, não é? Qualquer situação, um acesso a uma vaga de estacionamento, uma isenção de impostos, tudo a pessoa vai ter que passar por essa avaliação extremamente rigorosa, extremamente voltada para o conceito médico, e que vai precisar, então, se todo mundo para as 34 políticas vai ter que acessar isso, o governo quer, né, nessa proposta aí que venceu no grupo de trabalho, ele quer que isso seja feito somente pelo INSS. Vocês imaginam a fila aí do INSS de 5 milhões de pessoas esperando para tratar de 2 políticas, que são o BPC e a aposentadoria especial. Vocês imaginam quando forem 34 políticas, quantos anos que as pessoas vão ficar na fila esperando para acessar um direito? Então, é uma coisa assim, impensável no sentido de restrição de direitos e que muitas pessoas não estão se atentando para isso. A gente espera que esse decreto não saia, mas caso ele saia, é um dos que vai ter que entrar aí no revogaço, né? Porque é uma coisa impensável para os direitos da pessoa com deficiência, nós não podemos deixar passar. E é isso, obrigada. Doutora Laila falou de isenção de impostos e a Sandra Saltini está aqui exatamente em relação a isso que o movimento Podemos Sim PCD fez em São Paulo. O movimento Podemos Sim PCD, ele se ergueu para tentar manter a isenção de um dos impostos às pessoas com deficiência no estado de São Paulo, que é a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, que foi retirado das pessoas em função das atuais regras no estado de São Paulo. Vocês, na contramão de tudo, Sandra, durante pandemia e tudo, vocês tiveram que encontrar força e energia para tentar corrigir essa retirada de direitos no estado de São Paulo, que poderia ser um efeito dominó para o resto do Brasil. E vocês precisaram criar mecanismos durante a pandemia para lutar sobre essa manutenção de direitos, não é, Sandra? Sim, nós tivemos que aprender a viver o mundo virtual para evitar que as pessoas ficassem doentes, né? E, em especial porque são pessoas que têm muito mais facilidade de adoecer, e inclusive porque começou a afetar o psicológico das pessoas. As pessoas começaram a entrar em desespero, porque parece que não, mas as pessoas pensam, mas quem tem um carro zero, quem consegue ter um carro zero, consegue pagar um IPVA. Não, a pessoa, ela só tem um carro, um veículo, tem para ter. E se ela adquiriu esse veículo, ela já adquiriu sabendo que não teria uma despesa extra, que seria, no caso, o IPVA. E parece muito pequeno. Nós estamos lutando por uma coisa, por um imposto de um bem, né? Quando a pessoa com deficiência tem tantas outras necessidades. Inclusive, o Podemos Sim PCD, o objetivo principal dele não é exatamente a isenção de impostos, mas muitas outras frentes que são necessárias.
Porém, nesse momento, o que acabou acontecendo? Ao invés de nos desgastarmos para outras conquistas, nós tivemos que lutar para não perder o que já tinha conquistado. Então, com isso, eu acredito que houve um atraso até na conquista da pessoa com deficiência. E lidar com pessoa com deficiência não é tão difícil assim de entender. Toda pessoa com deficiência, ela é tão capaz quanto qualquer outro indivíduo que não tenha nenhum tipo de deficiência, tá? Por exemplo, uma pessoa com deficiência física, vamos supor que seja pernas, ela continua tendo braços, ela continua tendo cabeça, ela pode trabalhar em qualquer empresa, em qualquer trabalho de alto escalão, tá? Agora, o que eu acho que falta na sociedade é justamente entender que a pessoa com deficiência, ela é capaz, ela não precisa de subemprego, porque, infelizmente, quando se fala em cotas, eu ouço dizer muito que para telemarketing, para recepção, nunca se fala em cotas de empregos de alta escalão. Estamos com problema de sinal com a Sandra. Estamos com problema de sinal com a Sandra. Vou pedir para o Roland fazer contato com a Sandra para a gente tentar acertar, alinhar o sinal da transmissão da Sandra. Roland, você faz um contato com a Sandra para a gente, para tentar alinhar o sinal com ela, por favor, e aí a gente chama a Sandra assim que retomar as imagens com ela. Ela que está em São Paulo, está dentro do carro ali, por sinal. O Pellegrino, você falava da questão da sua preocupação com o atual momento do movimento das pessoas com deficiência. Mas eu acho que já é o momento de ele estar preparado para uma nova etapa do Brasil, no Brasil, e etapa em vários estados também. Já há essa preparação, Pellegrino? Você percebe que nós já estamos nos preparando para essa nova etapa que nós temos pela frente a partir de 2023? Olha, eu acho que nós estamos esperançosos, né? É um cenário que se coloca agora completamente diferente. Promete chamar a participação das pessoas novamente nos conselhos e nas consultas públicas e tudo isso. Então, isso nos traz bastante esperança, porque eu acompanho você, Ana, quando você disse que a gente conseguiu manter por conta do movimento, mas se você olhar para esse movimento, é um movimento da OAB, Prerrogativas, CREA, Ministério Público, Defensoria, você vê muito pouca gente nova e poucos coletivos, né? A pandemia bateu muito forte nessa organização, nessa participação. Então, eu percebo que hoje a transição que está sendo feita, tanto a nível federal como as outras, já existe uma disputa de espaço, já existe um protagonismo das pessoas. A gente precisa conseguir retomar esse protagonismo. De fato, foi esse grupo de pessoas que conseguiu, sim, manter, né? Mas, nossa, a gente se conhece pelo nome, né? Se a gente olhar para todos esses grupos, todos esses embates que aconteceram no Supremo, toda essa resistência, a gente se conhece pelo nome, a gente não. Ana Paula, você que relacionou aí, né, uma série de entraves, né, de dificuldades que o segmento tem enfrentado, como é que você avalia a possibilidade disso ser retomado numa próxima gestão, não só gestão do governo federal, mas de governos estaduais, de governo distrital, para poder retomar e garantir aquilo que as pessoas com deficiência tinham conquistado, né? Garantir. Não estou falando em conquistar, estou falando em garantir. Como é que você avalia essa possibilidade, Ana Paula? Hoje ainda somos cidadãos de papel, né? Está lá a Constituição bonita, com a Declaração Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tem a LBI,
e tem o descuido ou o despreparo dos gestores públicos para implementar a inclusão efetiva nas cidades, né? Hoje em dia, a maioria das cidades realmente são proibidas para a maioria das pessoas com deficiência, pelo menos aquelas que encontram mais barreiras, né? Seja para se locomover, seja para acesso à comunicação, né? São muitas as barreiras que a gente tem. A gente fala em lei de cotas, a lei de cotas ela né, é um índice importante que a Luciana falou, né, que 92% das pessoas com deficiência estão empregadas naquelas empresas que têm obrigação legal de contratar pessoa com deficiência, porém a gente sabe que muitas delas, né, ainda não alcançam o emprego, né, então por isso tem um projeto de lei de emprego apoiado no Congresso. Por isso a gente tem que olhar também quem não chega no mercado de trabalho, né? As pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, quando conseguem, ficam eternamente no primeiro emprego, né? As pessoas surdas, fluentes em Libras, também. Então, esse olhar para a diversidade das deficiências e para o contexto onde vivem as pessoas é fundamental, né? Uma coisa é ser uma privilegiada como eu, que moro aqui no quadradinho de Brasília, né, dentro da Asa Sul. Outra coisa é morar em cima do morro, né, e ser cadeirante, como eu sou, e, né, ter uma vida bastante mais restrita à sua moradia. E assim são milhões e milhões de pessoas, né? Então, a gente... Qual foi a pergunta mesmo, amigo? Esqueci. Como é que você avalia essa condição da próxima administração em a gente manter aquilo que já existe? Não falar em conquista, mas manter o que já existe. É uma condição de reconstruir. A gente estava iniciando, né? Estava ainda iniciando um processo longo, a gente sabe que é um processo longo, porque a gente precisa de planejamento, precisa de orçamento público, e o que esse governo que foi eleito agora, né, vai receber é um governo quebrado, as contas públicas quebradas, né, um orçamento bastante complicado. A gente sabe que essa é uma realidade que o novo governo vai ter que enfrentar, e que essas mudanças não, né, talvez elas demorem mais do que a pressa que nós temos, né, que os movimentos de defesa dos direitos das pessoas com deficiência têm. Então, mesmo assim, meu otimismo vai no sentido da capacidade de escuta da equipe de transição, que tem feito várias reuniões, o GT de Direitos Humanos, tem lá o Rubinho Linhares, o coordenador nacional do setorial de pessoas com deficiência do PT, tem mais um companheiro, o Luiz Cláudio, se não me engano, também pessoa com deficiência. A gente tem buscado, né, que as entidades, que as instituições teve uma rodada de debate sobre o tema, de escuta ativa desse GT de Direitos Humanos, porém a gente diz que a gente não quer ficar restrito ao espaço dos direitos humanos, né? Como a gente tem uma pauta transversal, a gente ainda está buscando aí os caminhos para que a gente discuta a segurança pública, que a gente discuta a saúde, política para as mulheres, etc., né? Então, essa interseccionalidade também da pessoa negra com deficiência, né? A gente precisa ainda tirar o véu da ideia de que nós, pessoas com deficiência, somos todos mais ou menos iguais. Não há uma normalidade, gente, não há um padrão de pessoa com deficiência, né? E a gente não se encaixa nas caixinhas, né? Então, mas é isso, eu estou vendo com esperança, acredito que a participação social é um componente forte, né, dessa nova gestão, e que a gente vai estar junto para vencer esses desafios. Entendendo que os nossos problemas são estruturais, por isso que a gente tem que ter as políticas universais bem estruturadas, né? Educação inclusiva, né? A gente melhorar, né? Ter um programa de emprego apoiado, de emprego, né? De mobilizar, e o governo federal tem um papel importante de fazer essa coordenação interfederativa, porque é lá na cidade, é lá no município que as coisas acontecem, né? Que os direitos têm que chegar, né? No dia a dia da pessoa com deficiência. Luciana Xavier, eu fico imaginando hoje se a gente, se o Ministério Público do Trabalho, né, se a Auditoria Fiscal do Trabalho não contasse com pessoas envolvidas
de uma maneira tão efetiva, como é que seria a questão da garantia do mercado de trabalho, não é? Eu não consigo visualizar dentro dos organismos no Brasil um setor que atua tanto quanto a auditoria fiscal do trabalho. Bom, Abrão, primeiro agradeço aí as palavras gentis. Nem sempre nós somos vistos com olhos assim empáticos, né? A gente passou momentos muito difíceis, somos do Poder Executivo. Como a Laila disse, esse desmonte começa ali com a reforma trabalhista, e ao longo disso nós, inclusive, deixamos de ter Ministério do Trabalho no Brasil, né, Abrão? O que é uma tristeza. O desmonte, nós na auditoria, houve uma queda grande das nossas possibilidades de participarmos da gestão, queda mesmo em nível hierárquico dentro do que era o Ministério da Economia. O Ministério hoje foi retomado, mas nós, e aí concordando muito com o que a Ana falou em relação ao INSS, esse desmonte também acontece no Ministério do Trabalho. A auditoria, Abrão, para ter uma ideia, número de auditores da década de 90, a economia hoje é outra, precisaríamos de mais. Se comparados com a década de 90, nós hoje temos mais de 1.600 cargos vagos criados por lei. O nosso número é tão pequeno, para ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, que é o 6º estado do Brasil em termos de cotas, tanto para aprendizes quanto pessoas com deficiência, eu hoje cumulo 3 coordenações. Eu coordeno trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, aprendizagem, inclusão de pessoas com deficiência. Os nossos colegas cada vez fazem mais com menos. A lei de cotas ela é muito importante, ela é indispensável, a gente tem que lutar por essa ação afirmativa até que ela seja desnecessária, como disse a Ana, mas a gente hoje já não tem condições, por exemplo, de verificar da forma como nós mesmos gostaríamos, entendemos importante, as questões de acessibilidade dentro dessas empresas, que a gente consiga realmente fazer ações fortes que levem em conta situações de discriminação, a contratação para cargos específicos, como se houvesse cargo para pessoa com deficiência e cargo para pessoa sem deficiência, as concepções erradas que também a Ana mencionou aí das caixinhas, pensar que a pessoa com deficiência intelectual é toda parecida, a pessoa com deficiência física é toda parecida, o que não é. A Ana e o Marco, por exemplo, aqui com deficiência física, são pessoas completamente diferentes, como eu e Laila, que não temos deficiência, somos mulheres completamente diferentes. E uma coisa que o Marco falou que me chamou muita atenção, sabe, Marco? Você disse aí que a gente se conhece pelo nome. E eu concordo que o movimento tem que se fortalecer. E dou um exemplo, Abrão, a informação não está chegando, e além de não estar chegando para as pessoas com deficiência, muitas vezes ela chega, como disse a Ana, com terminologia que ninguém entende, nem nós mesmos que estamos, né, temos formação superior e tudo, temos dificuldade de entender. Eu estive fazendo um evento em Pinhalzinho, a convite do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência, várias pessoas com deficiência e sem deficiência discutindo, e o tanto que já floresceu de sementes dali, de ideias. Então, o controle social é importantíssimo, a reconstrução dos conselhos de direitos, desde o municipal até o CONAD. O nosso CONAD ficou inativo, né, muito tempo, ele foi desmontado. Então, os conselhos de direitos, e para ver como que isso é significativo. A gente aqui, num evento de inclusão, que a gente chama de Semana Inclusiva em Santa Catarina, Abrão, no primeiro ano estavam lá 7 pessoas com deficiência, no Cine, que é o Sistema de Intermediação de Mão de Obra. E aí as empresas diziam, tá vendo, não tem pessoas com deficiência. Depois de um ano, nesse mesmo Cine, eram 670 pessoas com deficiência, porque voltaram a acreditar, tiveram acesso à informação, tiveram acesso às pessoas que trabalham nessa rede para a inclusão, notaram a sua representatividade com pessoas com deficiência, liderando movimentos, estando à frente dos processos. Então,
Eu também sou esperançosa como a Ana, mas eu estou aqui no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível de vocês, de tristeza por um lado, mas esperançando com certeza. Doutora Laila, a senhora hoje, pelo que a senhora me disse, eu estava assim, naquele compasso de esperar chegar 1º de janeiro. Mas, pelo que a senhora narrou, não dá para esperar, não. Nós temos que ficar de prontidão, é agora. Não é esperar lá, não. É agora que nós temos que estar de prontidão, doutora Laila? É agora, já, porque com essa questão, né, do Dia da Pessoa com Deficiência e tudo mais, a gente teme que o governo queira lançar aí, nesse apagar das luzes, o tal do decreto famigerado com um instrumento que ninguém conhece, né? E como eu disse, vai ser um instrumento que vai ser extremamente prejudicial às pessoas com deficiência, vai restringir direitos, vai restringir o acesso à avaliação biopsicossocial. Então, a gente não pode deixar isso passar, vamos ficar muito atentos em relação a esse decreto aí. Infelizmente, a proposta que vem lá, ela não foi discutida com ninguém, né? Ao contrário da proposta do IFBRM, que é um instrumento já conhecido, que já foi validado pela UNB, com mais de 8.000 pessoas, então validação na prática, né? E esse outro, ninguém viu a aparência dele até hoje, pelo menos ninguém dos técnicos que participaram do GTI, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer. A minuta de decreto até circulou, mas sem a aparência desse instrumento, então a gente não sabe o que virá. O indicativo que tinha lá nos documentos finais do GTI é de que fosse uma junção do IFBRM, que já é um instrumento completo, que já avalia todos os itens lá da LBI para avaliação biopsicossocial, né? Ele olha o impedimento, as barreiras, as atividades, a participação social, os fatores pessoais, está tudo lá dentro. E aí o governo quer acrescentar caixinhas que são do BPC, que tratam só sobre o corpo ou só sobre a barreira, mas infelizmente isso vai desequilibrar a proposta de avaliação, porque ela vai dar um peso muito maior para as questões corporais, sendo possível até passar somente no perito médico, né, uma coisa que não pode hoje, já que tem que ser multiprofissional e interdisciplinar a avaliação, seria ao cúmulo de chegar no perito, ele avaliar que do ponto de vista do corpo as alterações não são significativas e terminar o processo por aí. Então, de biopsicossocial, isso não teria nada. Sem contar que a pessoa vai levar uns 5 anos para conseguir acessar essa avaliação, se for só no INSS, né? Essa nunca foi a proposta inicial do grupo técnico, desde o início das discussões, eram necessárias equipes capacitadas e com capilaridade, muito provavelmente ligadas ao SUS, com multiprofissionais mesmo, né? Interdisciplinar. Então, a gente está preocupado desse decreto ainda aparecer por aí, né? Porque existem uns rumores de que ele está pronto e que a gente ainda corre esse risco. Espero sinceramente que não, né? Para a gente poder retomar isso de uma outra forma a partir de 1º de janeiro. Mas vamos ficar atentos. Legal. A Sandra Saltini conseguiu retomar o sinal. Eu já queria, já caminhando para a finalização desse bate-papo com todos vocês, queria que a Sandra pudesse deixar essa mensagem da força e da energia que o Podemos Sim PCD tem em São Paulo, para que o resto do Brasil entenda de que há necessidade, mais do que nunca, de permanecer sempre atento a tudo que está acontecendo. Uma pena a Sandra ter ficado sem o sinal com a gente, mas queria que você deixasse essa mensagem para quem está acompanhando o Diário PCD. Sandra. No início do Podemos Sim PCD, que até formar esse nome também, né, porque começaram vários grupos, poucas pessoas entendiam que unidos é que nós conseguiríamos alguma coisa. E nesses 2 anos de luta, eu acho que ficou muito forte de que unidos nós podemos vencer. Então, nós não podemos desanimar, nós temos que cada vez mais nos agarrarmos uns aos outros. E o que não pode acontecer, e infelizmente acontece, é o preconceito entre as próprias pessoas com deficiência. Entre as pessoas com deficiência existe o preconceito. Isso não pode acontecer. Boa. É isso que enfraquece. Então, como é que nós vamos querer sermos reconhecidos? Como é que nós vamos exigir que não haja preconceito quando entre nós ainda existir? Então, nós temos que, em primeiro lugar, tá, o que nós temos que perceber entre um contexto geral, todos somos seres humanos, todos somos capazes. Nós só precisamos de veículo para as conquistas.
Então, se uma pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, ela precisa do quê? Do quê? Ter condições para chegar até o seu trabalho, tá? E não excluir e colocar ela como virtual. A pessoa com deficiência, ela não é um ser virtual, ela precisa do contato humano. Ela não tem que trabalhar online, ela tem que trabalhar ali junto com todo mundo. E a empresa, todo trabalhador, ele traz lucro para a empresa. Se ele traz lucro para a empresa, não custa nada a empresa se adaptar um banheiro, adaptar um elevador ou um monta-carga, adaptar uma rampa, tá? Então, esse tipo de adaptação é que vai fazer com que cabeças preciosas, tá? Que às vezes estão escondidas e pode ter um bem muito maior do que a própria empresa pode proporcionar para essa pessoa. Tá? Legal, Sandra. Então, é isso que a pessoa precisa, é isso que a pessoa com deficiência precisa, ser entendida como uma pessoa capaz e que só precisa de algumas adaptações. Então, se hoje não dá para conseguir, por exemplo, veículo para todo mundo, que não tem nem para as pessoas que não têm deficiência, que se dê condições que a pessoa tenha seu próprio veículo e ela vai conseguir se locomover. Isso é um dos pontos. Obrigado, Sandra, do Movimento Podemos Sim PCD. Estou caminhando, tenho mais convidados chegando na próxima sala de entrevista. Marco Antônio Pellegrini, a sua mensagem do dia 3 de dezembro. Gratidão por você estar conosco. Quero convidá-lo para uma outra oportunidade para a gente falar de tantos temas que nós temos por aqui. Marco. Abraão, minha mensagem é que esse governo foque na educação inclusiva e no direito ao trabalho, não precário. Isso é a grande base de tudo. Se a gente tiver isso, nós temos o mundo aos nossos pés. Legal, obrigado, Pellegrini. Ana Paula Feminella, tudo bem? Eu quero convidá-la para uma outra oportunidade. Queria que você deixasse a sua mensagem sobre esse 3 de dezembro, a sua expectativa e enfim, aquilo que vem pela frente, Ana Paula. Quero dizer que nesse 3 de dezembro, a gente tem um legado a dar continuidade, que eu acredito muito na nossa juventude, a gente tem muitos jovens começando a se engajar na luta política, em defesa dos nossos direitos. Eu não vou citar muitos nomes, mas eu lembro assim de cabeça do Ivan Barón, que a gente teve maior visibilidade aí da pauta da deficiência, e outras tantas pessoas que a gente olha, se identifica e pode dizer, é com esse povo que a gente vai reconstruir o nosso país, sem deixar ninguém para trás. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Luciana Xavier, a sua mensagem do dia 3 de dezembro. Gratidão por você estar conosco mais uma vez, já deixando o convite para outra oportunidade, hein? Bom, minha fala é: vamos seguir, gente, seguir juntos e pegar um carvão, escrever no chão uma linha, essa linha ali marca, daqui para cá, é o que não pode ser mudado. A Convenção entrou no Brasil como Constituição Federal e a gente brigar pela Constituição Federal tem que ser algo que nos orgulhe. E como disse a Ana, também acredito nessa juventude. Então, educação inclusiva, ensinar para os jovens que tudo nesse mundo é política, e política começa do jeito que a gente está fazendo aqui, conversando, discutindo. Tudo que a gente conquistou, tudo que está ali na nossa carta, na nossa Constituição e outras conquistas vieram de luta e de envolvimento político. Obrigada, parabéns aí por essa luta, estamos juntos. Obrigado, Luciana. Doutora Laila Vilela, a sua mensagem desse dia 3 de dezembro, a gratidão do Diário PCD pelo seu carinho, pelo seu apoio ao nosso trabalho, doutora. Acho que é nesse sentido mesmo, que é de agora para frente só avanço, nada mais de retrocesso, né? Vamos em busca aí de reforçar o que a gente já tem, favorecer que a fiscalização consiga também cobrar o cumprimento dos direitos, que a gente já tem uma legislação tão boa, tão robusta, mas falta a gente conseguir esse cumprimento. E aí uma das formas é cobrar, intensificar a fiscalização, como a Luciana já colocou, né? O Ministério do Trabalho foi desmontado, mas vamos retomar, e daqui para frente é só avanço, nada mais de retrocesso, e estamos juntos. Obrigada. Legal. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que falaram sobre o cenário da pessoa com deficiência no Brasil. Doutora Laila, obrigado. Marco Pellegrini, obrigado. Luciana Xavier,
Ana Paula, Sandra Saltini, muitíssimo obrigado. Fiquem ligados, temos um próximo tema, perspectivas agora aqui no Diário PCD. Valeu, gente, obrigado, tchau, valeu, obrigado. Tchau. Na Moove, o atendimento é diferenciado. Nosso time de especialistas vai conhecer cada detalhe da vida do usuário do equipamento, para assim mostrar as opções que se enquadram na sua realidade. Afinal, se os corpos, as deficiências, o dia a dia, os sonhos e os gostos pessoais são diferentes, as cadeiras não podem ser iguais. Para te ajudar a que esse sonho se torne realidade, parcelamos em até 18 vezes no cartão, 24 vezes no crediário, 60 vezes no crédito acessibilidade, com taxa de só 0,45% ao mês, ou em até 84 vezes no consignado, inclusive no LOAS. E fazemos tudo para você, facilitando a sua vida, sem te tirar do conforto de sua casa. Venha para Moove e vista-se de você.